vamos explicar o funcionamento do filtro passa-baixa de segunda ordem. Um filtro de segunda ordem possui uma maior atenuação às frequências mais altas. O gráfico deste tipo de filtro é semelhante ao gráfico do filtro de primeira ordem, com a diferença de que a variação na queda da amplitude com o aumento da frequência é mais acentuada. Neste circuito existe a resposta de Butterworth, que reduz a amplitude do sinal a 1/4 de seu valor anterior cada vez que a frequência dobrar. O circuito é composto por 2 resistores de valores iguais e 2 capacitores de valores diferentes. Existe um circuito de atraso na entrada não inversora, porém dessa vez há um percurso de realimentação através do capacitor 2. À medida que a frequência aumenta, a impedância do capacitor 1 diminui e a tensão na entrada não inversora diminui. Ao mesmo tempo, o capacitor 2 realimenta um sinal que está em fase com o sinal de entrada. Como o sinal de realimentação se soma ao sinal da fonte, a realimentação é positiva. Como resultado, a diminuição da tensão na entrada não inversora, provocada pelo capacitor 1, não é tão grande quanto seria sem a realimentação positiva. Neste circuito existe o fator de qualidade, que é dado por 0,5 vezes a raiz quadrada do C2 sobre C1. Existe a frequência de polo, que é uma frequência especial usada no projeto de filtros ativos, que é dado por 1 sobre 2π vezes R vezes a raiz quadrada de C1 vezes C2, e a frequência de corte, que é o fator K vezes a frequência de polo. O fator K ele é determinado em uma tabela onde ele é encontrado de acordo com o fator de qualidade. Agora nós iremos ver um exemplo. Nós temos aqui nesse circuito 2 resistores com valor de 30 kΩ, o capacitor 1 com valor de 820 picofarad e o capacitor 2 com valor de 1,64 nanofarad. Nesse circuito nós iremos encontrar a frequência de polo, a frequência de corte e o fator de qualidade. Primeiro nós temos aqui o fator de qualidade, que é dado pela fórmula 0,5 vezes a raiz de 2 de C2 sobre C1. Temos que 0,5 vezes a raiz de 1,64 nanofarad, que é do capacitor 2, sobre 820 picofarad, que é do capacitor 1. E temos esse valor. De acordo com esse valor, o fator de qualidade na tabela, nós iremos obter o valor de K igual a 1. Com esse valor de K, nós temos que a frequência de corte é igual a K vezes a frequência de polo. Se o K vai receber o valor de 1, então nós temos que a frequência de corte vai ser igual à frequência de polo. Aqui nós vamos ver a frequência de polo, que é dado por 1 sobre 2πr raiz de C1 vezes C2. Temos que 1 sobre 2π vezes 30 kΩ, que é de um resistor, vezes a raiz quadrada de 820 picofarad vezes 1,64 nanofarad. E obtemos o valor de 4,58 kHz. Então, voltando aqui para a fórmula da frequência de corte, nós temos que a frequência de corte vai ser igual a 4,58 kHz.